Bom, muito bem, vamos verificar aqui como foi implementada então a geração do arquivo do SPED fiscal, ok? Bom, então aqui inicialmente vamos analisar as classes do lado cliente, ok? Onde nós temos aqui a tela SPED fiscal grid, tá? É uma tela bem simples, onde eu tenho aqui alguns combo box, tá? Combo box da versão do layout, finalidade do arquivo, o perfil de apresentação do arquivo, também um combo box aqui com o inventário. Tenho dois campos data, tá? Onde o usuário vai informar o período inicial e o período final. Logo aqui eu tenho uma grid, tá? Nessa grid aqui o usuário vai selecionar o contador, ok? Essa grid ela está vinculada aqui ao VO com .t2ti erp.cadastros.java.contador.vo, ok? Vamos aqui analisar o código-fonte desta classe. Aqui no construtor, recebe como parâmetro um controller, que no caso é o SPED Fiscal Grid Controller, tá? Instanciamos esse controller, no caso aqui o contador controller, ok? Onde esse controller vai ser o controller aqui da grid, onde serão visualizados os contadores cadastrados no sistema, para que o usuário selecione o contador, tá? Essa informação é necessária para a geração do arquivo do SPED. Então aqui nós iremos instanciar o contador grid controller e definir esse controller para a grid control contador, ok? Esse controller é um controller bem simples, ok? Nós temos aqui apenas o método loadData, onde ele vai definir aqui, vai realizar aqui uma requisição para o servidor, tá? O nome da action lá no servidor é contador grid action, onde vai ser carregado os dados dos contadores, ok? Se nós visualizarmos aqui no lado do servidor, nós temos aqui o pacote com.t2ti erp.cadastro.servidor, a classe contador grid action, tá? Nessa classe nós temos o método execute command, tá? Antes nós temos aqui o método get request name, que identifica essa action. No método execute command identifica qual ação que será executada no momento. No caso lá nós temos apenas a chamada para a ação de load. Então vai ser carregado aqui os dados de todos os contadores que estão cadastrados no sistema, ok? Então aqui através dessa requisição serão buscados os dados desses contadores e mostrados aqui nessa grid, ok? Bom, adicionamos aqui então ao Combo Box versão do SPED as versões que o usuário poderá utilizar para a geração do arquivo, tá? Definimos aqui também as opções da finalidade do arquivo, as opções do perfil, no caso A, B e C. Temos aqui também as opções do inventário. Ok? Aqui nós temos uma action, tá? Que no caso aqui é a action desse botão, o gera SPED fiscal. Ok? Primeiramente verificamos aqui se o usuário informou a data inicial e também a data final, tá? E se o mesmo selecionou um contador da lista. Caso tenha selecionado essas informações, nós iremos aqui abrir, tá, um JFileChooser para que o usuário defina o local de gravação do arquivo. Okay? Definido esse local de gravação do arquivo, vamos buscar a data inicial, a data final, a versão que foi informada pelo usuário, a finalidade, o perfil e o inventário. Okay? Vamos buscar também o contador que foi selecionado pelo usuário e chamar aqui o método gera SPED fiscal aqui do controller, tá? No caso aqui, esse é o controller SPED fiscal grid controller, ok? Então, chama-se aqui o método gera SPED fiscal, passando como parâmetros a data inicial, data final, versão, finalidade, perfil, inventário, contador e o arquivo informado pelo usuário, tá? Logo depois, abre esse arquivo, né, no caso é um arquivo TXT, ele vai abrir esse arquivo com o aplicativo padrão definido pelo sistema operacional, ok?
O restante aqui do código é o código desenvolvido automaticamente aqui pelo NetBeans para a geração dessa tela, ok? Então aqui no SPED Fiscal Grid Controller, nós temos aqui no construtor dessa classe, nós temos a instância da classe SPED Fiscal Grid, que no caso é a tela, que nós visualizamos aqui anteriormente, e é adicionado essa tela ao MDI Frame, tá? que é a tela principal ali do sistema, aqui com o OpenSwing, ok? No método gera SPED Fiscal, que é chamado lá na tela SPED Fiscal Grid, nós primeiramente buscamos a empresa que o usuário, no caso que o usuário logado no sistema está vinculado, ok? Essa empresa é armazenada aqui nessa classe container, ok? Buscamos também o endereço principal da empresa, tá? Que também está sendo armazenado aqui na classe container, ok? E definimos aqui os parâmetros, tá? Os outros parâmetros dessa grid, certo? Vamos incluir nesses parâmetros a data inicial, a data final, a versão do arquivo, a finalidade do arquivo, o perfil, o inventário, o contador, a empresa e também o endereço principal da empresa, ok? Logo depois criamos aqui um objeto da classe GridParams, tá? Onde nós vamos definir esses parâmetros que foram atribuídos aqui, ok? E logo depois chamamos aqui o método getData da classe ClientUtils, tá? Onde nós vamos fazer uma requisição para o servidor, cuja action é a action gera SPED Fiscal Action, tá? Então aqui no pacote SPED servidor com .t2tirp.sped servidor nós temos aqui essa action definida, ok? Bom, feita essa requisição, verifica se a resposta desta requisição se na resposta dessa requisição foi recebido algum tipo de erro. Caso tenha sido recebido algum tipo de erro, gera uma exceção com esse erro. Caso contrário, cria-se aqui um objeto da classe arquivo VO, tá? E depois salva esse arquivo de acordo com o caminho que foi definido pelo usuário, tá? Então é utilizado aqui o método salva arquivo da classe biblioteca, então passa-se aqui como parâmetro a localização do arquivo e os bytes desse arquivo, tá? No caso ali um array de bytes, ok? Bom, no próximo vídeo então nós iremos visualizar o código que foi implementado aqui nessa classe gera SPED Fiscal Action.